Vamos orar, então? Que afinal nós vamos falar sobre nós, né? Nós estamos ouvindo bastante metáforas aqui que a Sandra está dizendo, né? De figuras do Velho Testamento. E nós também somos figura para Deus, né? Figura da igreja. E nós temos que, de alguma forma, pedir para o Senhor nos ensinar como que nós estamos vivendo essa figura. Então, vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, que o Senhor é o nosso papai e é o nosso criador também. E o Senhor nos criou de maneira tão singular, tão maravilhosa. E o pecado que habita em nós distorceu, Senhor, desfigurou tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para nós. E nós te agradecemos pela vida do teu Filho Jesus e pelo teu Espírito Santo, nosso tradutor interno, aquele que nos guia em toda a verdade, que nos ensina. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a sermos as mulheres segundo o teu coração, segundo os teus propósitos eternos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos escrever aqui, a hora que chegar a canetinha, não tem problema. Eu queria que vocês pensassem assim. Queria que vocês deixassem vir à memória a figura de uma mulher que vocês pensam que é digna. Pensa assim, não é para falar, tá? Deixa vir. Porque nós não podemos abrir para falar, porque daí a gente começa a conversar. Então, vamos pensar assim. Quando você vê uma mulher digna, o que ela tem? Como que ela é? Que traços você vê nessa mulher digna que você gostaria de ser como? Então, eu quero que vocês falem para a gente escrever aqui. Pode falar depois, na hora que chegar a canetinha, a gente escreve. O que essa... Oi? Alegre. Sim. Não é sisuda, mal-humorada, né? Oi? Honesta. Modesta. Mansa. Oi? Submissa. Oi? Divertida. O que mais? Agradecida. Inteligente. O que mais? Calma. Calma. Mansa. Serena. Ó. Companheira. Uhum. Oi? Disciplinada. Sábia. Generosa. Misericordiosa. Virtuosa. Acho que a gente já pode ir fazer scrap. Tá vendo como estava aí dentro? Né? Então, não tem importância, gente, se a gente não... Depois nós vamos fazer uma lista, se quiser, do que nós não devemos. E do que a gente deve. Porque a palavra é muito clara. Então, quando a Lu me falou para eu falar sobre feminilidade, eu já li bastante sobre as questões filosóficas, sobre o feminismo, mas não me deu vontade no meu coração de falar sobre isso. A gente gastar uma hora do nosso tempo falando sobre filosofia hoje. É certo que a gente precisa saber, sim, porque chegamos até aqui. Não foi à toa, foi por alguns motivos até legítimos, mas isso se perdeu no meio do caminho. E hoje o projeto é uma desconfiguração da mulher. É uma destruição da mulher, para que a mulher seja parecida com o homem. Ou que ela seja um homem, até em algum sentido. Então, como nós somos cristãs e nós queremos viver segundo o que o nosso Deus propõe, então nós vamos repensar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós achamos, e eu acho que é um tempo importante. Então, a Sandra, ela tem vindo falando sobre esse paralelo de luz e trevas. O nosso Deus, gente, é um Deus de antítese.
Ele não faz síntese. Ele não faz misturinha legal, politicamente correta. Então, ou nós vamos ser mulher de Deus, ou não. Então, nós vamos ter que ficar do lado do pai ou do lado de qualquer outra coisa, às vezes até da tua história familiar, da tua cultura, do momento, às vezes não é nem tão feminista, mas ela fica mergulhada na cultura dela do que é ser mulher e muito menos do que aquilo que Deus propôs. Né? Sendo menos do que aquilo que o Senhor propôs para nós. Isso que é. Quem aqui quer ser tudo que Deus propôs? Ah, então vamos, né? Então vamos, né? Essa mulher, ela tem atributos, se a gente pensar uma mulher digna na comunicação, como que ela seria? Uma mulher digna como que ela é uma mulher digna na comunicação dela? Boa ouvinte, né? Tardia em falar, pensa para falar, né? Como que essa mulher digna é sexualmente? Né? Não tem dor de cabeça? Essa é boa. Né? Como que essa mulher digna é nas amizades? Hoje, ontem os homens do nosso grupo de casal se reuniram enquanto a gente estava aqui. Depois, se der, eu conto a outra parte. E aí a outra falou assim, eles conversaram que foi uma benção, mas ele não contou nada. Né? Porque eles são amigos. Porque não precisa. Né? E às vezes a gente abre tudo de todos, né? Então nós temos que aprender a sermos também companheiras, confidentes, para que as pessoas tenham confiança em nós, né? Para poder se abrir, certo? Enfim. Mas eu vou contar umas histórias aqui de umas mulheres diferentes. Eu não vou falar nada. Se se identificar com alguma, guarda para si, tá bom? É de um livrinho bem antigo que chama O Mito da Grama Mais Verde. Tá? Tem essas historinhas e eu falei, vou ler. Para solteiras, vocês transformem isso só no tipo de talvez de personalidade que você esteja, né? Então, a primeira é a rainha. São homens, os maridos falando de suas esposas. Então, o que será que os nossos maridos contariam sobre nós? E esse começa assim, a rainha. Então, ele começa a dizer, ninguém conseguiu entender quando encontrei outra mulher e me mudei. Nem mesmo ela, embora eu tenha tentado explicar o caso a ela. Foi a atitude boba que ela tinha a respeito do sexo que causou o problema. Para Ellen, pensar em relação sexual, tudo precisava estar perfeito. A casa precisava estar limpa, a roupa lavada, o cabelo bem penteado, etc, etc, etc. E ela precisava estar perfeitamente feliz comigo em todos os aspectos. Se tivesse havido qualquer tipo de problema na última semana, bastava. Eu estava andando na corda bamba e precisava dar-lhe a conhecer com bastante antecedência que eu queria fazer sexo. Se eu não o fizesse, ela fingia estar dormindo ou dizia que estava com dor de cabeça. Aí, quem falou dor de cabeça? Passei 8 anos sentindo-me como alguém que estava tentando ter uma entrevista com a rainha. Cada vez que eu sentia que fazer sexo, cada vez eu sentia que fazer sexo ficava muito caro. É uma pena, porque em muitos outros aspectos, ela é uma ótima esposa. A péssima dona de casa. Samuel conta. A Lúcia era uma dona de casa horrível. Nunca tinha tempo de passar as minhas camisas e ficava horas no telefone, geralmente falando a respeito da nossa vida particular. Assim, quando eu ficava irritado ou simplesmente tentava falar com ela a respeito do problema, ela me agarrava e me levava para a cama, ao contrário da outra. Ela pensava que todos os nossos problemas podiam ser resolvidos na cama, sem que ela fizesse qualquer esforço para mudar a sua maneira de ser. Eu precisava conseguir algum alívio. A primeira vez que me encontrei com essa divorciada, na casa dela, era um lugar limpo,
perfumado e atraente. Qualquer pessoa ali se sentiria em casa. Era confortável e repousante. O sexo não era nada de especial, mas o apartamento, um lugar tão agradável. A intransigente. O que eu falei? Primeiro, a rainha, a péssima dona de casa, agora a intransigente. Quando Mary veio ao meu escritório, fiquei impressionado com sua simplicidade. O cabelo, a ausência de pintura, o vestido, tudo dizia que ela devia ter antecedentes religiosos conservadores. Ela contou que estava decepcionada com o marido Tom, que estava tendo um caso extraconjugal com uma conhecida. Disse que ele era ativo na igreja e era muito calmo. Tom apareceu no meu escritório alguns dias depois. Vi que era distinto, reservado e amável. Enquanto falou do seu caso, disse tranquilamente: minha esposa é simples e modesta. A família dela era assim. Ela veste roupas tão fora de moda que todos a notam no meio da multidão. Eu fico embaraçado, embora queira orgulhar-me dela. Eu já falei repetidas vezes para arrumar-se melhor, porém ela se recusa, um pouco teimosa, acho eu. Quando peço-lhe para vestir algo moderno, pensa que eu estou lhe pedindo para que se vista indecentemente. Ela poderia parecer mais bonita se pudesse livrar-se dessas noções rígidas. Esse é realmente o ponto da nossa discórdia e conflito. A super limpa. Jean era uma perfeccionista exagerada quanto a manter-se limpa. Só tem mais uma depois, tá? Bob queixou-se. Ela é do tipo da esposa que, se eu me levantar no meio da noite para tomar um copo d'água, ela arruma a cama de novo. E, de fato, ela não deixa a família usar a sala de visita, receosa de que a desarrumemos. Ela era tão enfadonha quanto ao seu corpo, como a cerca da casa, e exigia que o marido se afastasse antes de ejacular, porque não queria o sêmen dele dentro dela. A murmurenta. Eu pus aqui entre parênteses, mulher de Jó. É porque eu comecei a pensar nas mulheres da Bíblia, mas daí era muita coisa. Então, a murmurenta. Minha mulher resmunga da forma como a maioria das pessoas respira. Sem perceber, disse Pedro. Ela sempre teve boa aparência, foi boa mãe, boa cozinheira e boa dona de casa. Mas, rapaz, era só acontecer uma coisa trivial e ela destramelava. Fiquei tão abalado que preferia ficar sentada no carro, na garagem, do que entrar em casa quando chegava do trabalho. Certa noite, estávamos vindo de carro para casa e não fiz o retorno a tempo, tendo de prosseguir até o outro retorno. 8 quarteirões mais adiante, ela ainda estava fazendo daquilo um cavalo de batalha. Aquele som martelando em meus ouvidos simplesmente me cansou. Você chega ao ponto em que não ouve mais palavras, só uma enxurrada de contínuos ruídos. Finalmente, precisei cair fora completamente e encontrar outra companhia feminina silenciosa. E pode crer, não é difícil encontrar uma companhia assim. São testemunhos de maridos que tem nesse livro. Estou dizendo que os maridos estão certos, coitado das mulheres, eles podiam ter resolvido de outra forma, mas será que a gente é algum tipo dessas mulheres aqui? Né? São difíceis de ouvir. Será que a gente é essa murmurenta, essa super limpa, essa intransigente? Que tipo de mulher nós somos? Gente, na maioria do tempo. Esse é o problema. Então, nós temos que pensar e orar ao Senhor. Nós vamos caminhar um pouco aí. E eu pensei que a melhor forma da gente fazer isso era lendo sobre a palavra do que a gente deve ser. Então, por isso vocês receberam alguns versículos aí, para algumas espalhadas. Porque a palavra, ela diz o que nós devemos ser. Eu poderia parar em cada versículo e fazer um estudo sobre cada versículo. Mas não vai dar. Mas eu espero que a palavra faça o que ela diz que faz. Porque ela edifica. Vocês vão guardar um ou outro versículo, né? Que for importante. E por que a gente tem que guardar?
Porque a palavra diz, nós vamos abrir lá em Romanos, nós vamos ler juntos esse texto, antes da gente ler os versículos. Porque quando nós perdemos o conhecimento de Deus, nós nos perdemos na nossa parte mais primitiva. Pensei que tem alguém me chamando. Então, a palavra diz em Romanos que quando os homens deixaram o conhecimento de Deus, eles se perderam. A primeira coisa foi na sua identidade sexual, na sua parte de identidade, quem é. Então, por isso que nós temos que saber o que Deus quer que nós sejamos. Então, aí em Romanos, é um texto paralelo com Gênesis, gente, esse texto. Porque lá em Gênesis, ele diz que nós vamos ler na nossa leitura, nós somos chamados para governar a terra. E que os animais se submeteriam a gente. Eles estariam debaixo do nosso governo, dos homens e das mulheres. Certo? E aqui eles vão começar a adorar esses animais. É uma inversão do que Deus mandou em Gênesis. Então vamos lá, Romanos 1. Vamos ler do versículo 20 em diante. Diz assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato. Tem alguma coisa a ver com as mulheres de hoje? Fúteis, insensatas, correndo atrás do vento, de coisas que não têm importância, tentando ser nas coisas, ou tentando ser no olhar do outro. Né? Aí no 22, dizendo-se sábios, se tornaram o quê? Loucos, gente. Se eu não conhecer Deus, eu vou ficar louca. Quantas vezes você falou no último ano? Parece que eu estou ficando louca. Né? Por quê? Porque o seu sistema de raciocínio não está partindo e terminando em Deus. O nosso raciocínio tem que começar a criação, queda, redenção, glorificação. Se não seguir essa sequência, eu estou com uma conexão de pensamento errado. Então, o que eu faço? Eu penso o que eu estou vivendo, penso o que fulano fala, o que ciclano fala, o que não sei quem fala, vou ouvir o vídeo. Ah, você viu o vídeo? Ó, você estava me falando aquilo, eu lembrei de tal vídeo. Manda vídeo de outro que pensa outra coisa. Então, se você for ler sobre crenças, por exemplo, na internet, você vai ficar maluca. Se você perguntar o que é ser mulher na internet, você vai ficar mais maluca ainda. Então, por que não perguntar para o Criador? Para aquele que fez. Aí, ele continua aqui, ó, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, ao invés dele governar, ele começou a adorar esses animais. É doido, né? 24. Pelo que Deus os entregou agora. Então, Deus deixa. Ah, você quer fazer assim, filho? Então, vai. Mas vocês vão viver um pouco primeiro. Né? Os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mulheres, se você expor seu corpo, o que você vai fazer com o que você vai ganhar expondo seu corpo? Para quê? Ele é só seu, do pai e do seu marido. Então, não tem motivo para a gente expor. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza.
Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sexualidade, um para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Então, Deus deixa e deixa consequência. Isso aqui dá para falar um monte de coisa, mas não é isso que eu quero chegar. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, são murmuradores, homens e mulheres, tá? Aqui. Caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenha conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Ainda apoia. Então, nós vamos ter que escolher o que a gente quer para a nossa vida. E não é sair com chicote na vida dos outros, não. É cuidar da nossa, para que a gente resplandeça, para que Cristo brilhe na nossa vida, para que a gente seja a mulher que Ele nos chamou para ser. E não só uma lembrança do que é ser mulher. Né? Então, nós podemos fazer as coisas na nossa vida se a gente perceber o que o pecado fez. Às vezes a gente faz as coisas, a Sandra falou um pouquinho hoje, eu não vou guardar, porque eu tenho que assistir tudo de novo. Mas a gente pode fazer por dever, por interesse, né? Ou por medo, mas eu posso fazer por amor. E fazer porque o Pai quer que a gente faça. E esse é o melhor lugar para a gente estar, fazendo a vontade do nosso Pai. Então, vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz sobre os versículos. Então, quem é que nos criou? Vamos lá. Quem tem o papelzinho? Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus nos criou homem e mulher. Gênesis 2:18. Acho que pode vir aqui ler, né? Acho que é melhor do que ficar levando. Isso, elas vão levantar. Agora não vão dormir mesmo. Depois a próxima é Gênesis 2, 21 e 23. Também pode vir. Então, olha, Deus nos criou homem e mulher. Agora, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Deus não criou outro Adão, criou Eva. E essa aqui, que auxilia, gente, a palavra é Ézer, é socorro. Será que você tem sido socorro na vida do seu marido? Será que a gente tem sido socorro? Porque independente de ser para o marido, que foi criado para o marido, nós temos isso na nossa formação. Se tem alguém com uma necessidade, se a mulher está funcionando no que Deus chamou, ela é socorro para qualquer pessoa, se ela está vendo uma saída para aquilo que o outro está passando. Né? Então, será que a gente tem sido socorro? Gênesis 2, 21 e 23. Então, se você ainda não achou o seu Adão, ele está dormindo, tá?
E a hora que ele acordar, só vai existir você na vida dele. Ele vai acordar e vai falar: uau, essa é o osso dos meus ossos. Então não tem pressa, porque nós vamos chegar lá, sem pressa. Gênesis 3,16. Aqui houve a queda, e agora tem alguma coisa para a mulher aí depois da queda. Gênesis 3,16. Uhum. Isso também dá uma pregação, né, esse versículo, né? Do seu desejo e essa dominação do homem, Deus organizando as coisas pós-queda. Organizando. Do nosso bem, sempre, né? Efésios 5, 22 a 24. Uhum. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Biblicamente, não existe a palavra independente, gente. Não existe a relação humana independência. Nós somos interdependentes e dependentes do Senhor. Então, ninguém nasceu para viver sozinho, nós nascemos para o corpo, para ser corpo de Cristo. Então, quando eu não posso, de repente, não ser casado, posso ter escolhido e desejado o celibato, porque alguns são celibatários, né? Mas, mesmo o celibatário precisa de gente, precisa do corpo, precisa da igreja, do coletivo, né? Então, Provérbios 12, agora vem, né? As lambadas. Lambada. Provérbios 12, 4. Olha, gente, se você envergonha, é como se fosse, algumas versões falam apodreceu o osso. Né? Essa versão aqui fala sobre câncer. Apodrece os ossos do marido, de passar vergonha com a mulher. Provérbios 11, 16. Eu acho que a gente não pôs bondosa aqui na digna, né? Porque, gente, uma mulher bondosa é uma delícia, né? Não é? 1 Timóteo 3, 11. Ó. Confiáveis. Né? 1 Timóteo 3, 11. Provérbios 19, 14. Não vem da amiga? Não vem do Miai? Vem da onde? Tinder? Ai, não, né, gente? Misericórdia. Aí é para acabar, né? Bom, em último caso, tô brincando. Apesar que eu já vi uns casamentos de Tinder, tá? Deus pode fazer, né? Provérbios 14, 1. E aquelas histórias que a gente leu no começo? Lembraram desse versículo? Né? Olha só, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ela é a culpada da casa cair. A palavra não é mole com a mulherada, não, hein? Agora as mais velhas, no caso eu, né? Tito 2, de 3 a 5. Caiu a minha ficha, finalmente.
Quando fala aqui que as mulheres mais jovens para amar os maridos, essa palavra aqui no grego é filéu. Não é o ágape. É para a gente ser amiga dos maridos. Aí é bem legal isso aqui, sabe? Dá para estudar bastante. Mas, então, às vezes eu sempre falo assim, às vezes uma coisa ou outra que está acontecendo com a gente, falo, gente, a gente é mais velha. A gente tem que ter mais juízo, né? Não é? A gente tem que engolir sapo, tem que aguentar a borrachada, porque a gente é mais velha. Então, a gente tem que ter mais juízo do que as mais novas, né? Então, Provérbios 21, 19. Vocês viram a cartinha do marido, né? Melhor viver no deserto, vai ficar no silêncio, porque quem que aguenta, né? Aí tá, 1 Pedro 3:1. Primeira Coríntios 7:3. Isso aqui também dá um estudo, né? Sobre isso aqui. Tem até um contexto da época dentro desse versículo aí. Mas cada um, o meu corpo não é meu mais de jeito nenhum. Porque primeiro é do Senhor, porque o Espírito habita nele. E depois é do meu marido. Não. Não é. Né? Então, quem fala isso não entendeu nada. Então, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Uhum. Então, nós vamos ler depois 1 Pedro 3, de 3 a 6, vai falar a mesma coisa. A Bíblia não está dizendo para a gente não usar nada, está dizendo que a nossa convicção de beleza não pode estar nisso. Tem que vir de dentro para fora, né? E é isso que Deus está tentando nos ensinar. Nós temos que nos submeter à palavra. Então, 1 Pedro 3, de 3 a 6. Olha só, espírito dócil e tranquilo. E essas mulheres praticavam o bem e não temiam perturbação. O que é não temer perturbação? Nós vamos ter perturbação? Vamos. Mas eu vou temer? Quem mandou a perturbação? Foi Deus. Acabamos de ver. Deus que manda. Ele nos leva onde a gente nunca iria sozinha. Ele vai nos levar a lugares que a gente jamais iria sozinha. Né? Vai nos levar naquela posição para mudança definitiva dentro de nós. E é bem-vindo isso, né, para nós. Deuteronômio 22, 5. Então, naquela época, os homens usavam vestido, né, gente? Né? Cabelo comprido. Eles tinham uma cultura na época. Então, nós não podemos trazer para nós hoje. Mas eu quero saber assim, quando alguém te olha, ele te vê uma mulher? Ok. É isso. Porque o Senhor abomina que a gente queira ser parecido com o homem. Ou vice-versa. Ok? Provérbios 11, 22. Quando você é indiscreta, sua beleza vai embora. Né? Vamos falar de trás para frente. Como que nós precisamos ficar diante de Deus, mas a gente tem que desejar isso, gente. Senão o Senhor não vem na nossa... Ele vai pôr cerca, vai pôr espinheiro na nossa frente, para a gente não tentar fazer as coisas do nosso jeito. Mas a gente pula a cerca, se embiroca no espinheiro para fazer as coisas, e ele vai repetir a lição.
Até aprender. Até aprender. Mateus 6, 28 a 30. Aí, para quem na Silvana Pellegrini? Desse jeito, seu negócio vai fechar, né, Silvana? Tá. Eu acho que, não sei se alguém tem Provérbios 31. Tá, é que eu vou ler o Provérbios agora inteiro, então não vai precisar ler, tá bom? Em algumas versões, nós vamos ler Provérbios 31, vocês podem abrir na Bíblia de vocês. Quando a gente lê Provérbios 31, é a história de uma mãe falando para o filho que ele devia ver numa mulher, né? A sogra. A sogra pôs a régua lá em cima, né? Mas é muito bom da gente ler sobre essa mulher, porque é o que nós somos capazes de fazer na plenitude em Deus, gente. Então, olha como que a gente está no menos de Deus. Então, nós temos capacidade em Deus de fazer tudo isso. Mas eu só quero fazer uma pergunta: você quer? Porque às vezes a gente só quer encostar. A gente só quer que o outro faça para nós. Mas isso aqui é um chamado. É sério. Então, para as meninas novinhas, deixa eu pegar aqui na minha versão, que eu gosto mais, eu peguei uma versão mais fácil para vocês entenderem. Mas aqui, ele fala assim, ó. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vai estar exposta? Com o corpo de fora? Passando na frente do cara? Mandando um WhatsApp para ele? Tentando seduzir o moço de todas as formas? Não. Ela vai estar escondida porque ela tem valor. E ele vai atrás dela. Ele vai encontrá-la. Seu Adão vai acordar. É Deus que vai trazer. Nós já lemos aqui que a mulher é dada pelo Senhor. É o Senhor que trouxe Eva para Adão. Então, se você não souber esperar, vai dar ruim. Pode ser não ser muito ruim a longo prazo, né? Tem algumas histórias. Mas, aqui diz assim, ó. Quem a achará? Uma mulher boa, vou ler aqui na versão agora, é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas. Agora a gente podia fazer uma lista aqui, né? Olha só. É confiável. Vamos ver na listinha ali, conforme eu vou lendo. E disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Eu estava lendo esse aqui, ela não é irritada e trata-o muito bem. Vocês já viram que o marido chega em casa à tarde varado de fome? Mal-humorado porque trabalhou o dia inteiro. A pior cena que ele pode ver na vida é uma cozinha limpa. Impecável, com a tampa do fogão baixada. Não tem um copo na pia. Não tem nada, ele não está vendo nada na frente dele. Aí ele chega, ele abre a geladeira, não tem nada para comer. Ele vai brigar com você, porque você... Escuta, mas não tem nada para comer aqui em casa? E você fala, mas quem é você para falar comigo desse jeito? O que a Bíblia fala para a gente? Se o inimigo tem fome, dá de comer. Tem que dar de comer. Porque, não, mas é sério. Porque virou uma guerra. É pra gente. Gente, deixa um lanchinho pronto. Você viu? Mas tem uma sequência. Ele chegou bravo, ele chegou mal-humorado, com fome, e você deu uma comida. Daí, qual que é a sequência? Fala, dá-lhe de comer, porque você amontoará brasas vivas. Ó, você devolveu, mas isso, gente, isso é ser cristão.
A proposta de Cristo, da palavra, é isso aqui que é cristianismo. Então, tem uma história que eu já contei lá na igreja, mas vou contar de novo, que a mulher era convertida e ela amava ir na igreja. Mas o marido era ímpio e detestava que ela fosse à igreja. E aí, ela tinha que deixar o serviço, a comida, tudo pronto para poder ir na igreja, daí ele ficava um pouquinho mais calmo. Aí, um dia ela foi à igreja, deixou tudo lá, a comida dele, a casa limpa, a cama arrumada, foi à igreja. Quando ela voltou, ela estava trancada para fora de casa. E aí, ela pegou e falou, e agora? Bateu, ele não abriu, ela dormiu na varanda. E estava muito frio aquela noite. No outro dia, quando ele abriu a porta, ele olhou para ela, ela levantou e falou, ainda bem que você abriu a porta, meu amor, eu vou entrar fazer teu café. Não entendi. Não entendi. Por que vocês falaram não? Não, isso aqui é amontoar a brasa viva. Sabe por que essa mulher... Gente, essa história é real, tá? Essa é uma história de um missionário. Esse homem se converteu nesse dia. Ele disse para ela que queria conhecer o Deus dela. Nesse dia. Eu, infelizmente, perdi o nome, perdi o livro que eu li. Algum dia, se Deus quiser, que eu ache essa história direito, para saber o nome da pessoa. Por quê? Sabe por que a gente erra e a gente reage? Porque nós não entendemos a nossa missão. A nossa missão não é ganhar as guerras. Quem é que peleja por nós? Como que essa mulher ganhou esse marido? Nas carnes? No espírito. Ela não mudou quem ela era por causa da reação dele. Ela limpava a casa, ela cuidava da comida e ela fazia parte dela. Isso é ser separado do outro. Porque tem mulher que é meio misturada, é fusionada. Nós também somos, nós gostamos de panelinha, né? A gente gosta de amiguinha, grupinho, e daí não deixa gente nova entrar na nossa vida, para que a gente conheça, para que a gente renove nosso conhecimento, para Deus arejar a nossa vida. Para conhecer o que o outro, né? Nós estamos conhecendo gente nova nos nossos grupos, né? Não é estranho no primeiro momento? No segundo também. Mas agora a noite vai ficar bom, gente. Tô brincando. Tá uma delícia a nossa mesa. Agora eu já sei quase tudo de todo mundo. Mas é muito gostoso conhecer gente nova, né? É bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ela compara preços. Eu já tive grupo de casal que a mulher falou assim no grupo, eu vou atravessar a cidade para ver preço de tomate. Era uma época que o tomate estava assim, preço de carne. Ela falou, eu ligo lá no sacolão e peço o preço que tiver, imagina que eu vou... E o marido dela sentado no grupo, trabalhando o dia inteiro, e pensando o quê? Eu estou lá me acabando de trabalhar, e a minha mulher está aqui com o ralo aberto. Um ralo aberto. Isso é uma desonra, gente. Então, é racional, não é ser avarenta. Lógico que se um dia você está com pressa, um dia você vai pagar mais caro, tudo é flexível. Tudo que é nunca e tudo que é sempre não presta, sabe, né? Então, mas a gente tem que saber que nosso marido está trabalhando e a gente não vai deixar o ralo aberto. Não é? Então, ela compara os preços e busca os melhores fios de lã, de algodão, e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante. Olha só, que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ó! Né? Está aumentando a lista ali. Vocês tiram foto, viu? E lê todo dia de manhã. Ela se levanta antes do amanhecer. O que significa isso? Hã? Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família,
e organiza seu dia, né? Gente, se você não organizar um pouco seu dia, não significa que você vai ficar com a agenda rígida. Você fala, olha, Senhor, hoje eu estou pensando em fazer isso, isso e isso, mas a minha agenda é tua. Se o Senhor quiser virar do avesso, fazer ou fazer outra coisa, mexer com a minha agenda, ela é tua. Mas eu tenho que me organizar um pouco. Por quê? Se você não se organizar, o outro vai organizar para você. Se você não organizar a sua agenda um pouco, alguém vai mandar na sua vida. E você vai virar o jaquê da sua casa. Já que você não está fazendo nada, né? Aí você vai fazer tudo para todo mundo. É. Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. Então, vocês já viram que a gente coloca alguns limites para que a gente não saiba algumas coisas? Ah, isso aqui é coisa de homem. Ah, eu não gosto, não. Será? E como que é? Onde que a gente foi chamada para ser auxiliadora? Eu não preciso saber de tudo que eles sabem, não é isso que eu estou dizendo, mas algum conhecimento a gente pode participar, né? Para a gente opinar, porque a gente tem intuição, gente. Nós temos uma intuição que é para a gente usar, e se não usarmos é pecado. Se eu não for auxiliadora do meu marido, eu estou pecando. Aí se ele não fizer, se ele fizer do jeito dele, tudo bem, ele está aprendendo também. Não se apavorem com as coisas erradas que os maridos fazem. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Igual a gente. Vocês acertam todas? Não, né? Só que eles têm mais misericórdia da gente. É ou não é? Fala a verdade, se os maridos não são mais misericordiosos do que nós. A gente fica, não, você fez. Olha a mulher, 8 quarteirão falando pro cara que ele errou um retorno. Larga para lá, conversa outro assunto. Mas eles não, se a gente errar... Eu fui numa palestra que o cara falou assim, a mulher tem que ser igual ao GPS. O cara errou, você não fala nada. O GPS fala, recalculando. O GPS não fica, você errou, você errou, você errou. O GPS fala, recalculando. Olha que chique. Essa é boa, né? Ah lá, vamos lá. 17, essa é importante. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. O jeito que você vai estar vestida de manhã é a imagem que seu marido vai levar para o resto do dia. Até ele te ver à noite. Dá até medo, né? Melhor ficar dormindo. Não é uma... Quando eu falo isso assim, não é uma cobrança para a gente estar super arrumada, maquiada. Gente, esquece. É bem-humorada, junto com ele, um abençoando o dia do outro, né? De preferência já sem pijama. Mas se tiver frio, tudo bem. Mas se não, né? Vai ter o dia. Mas assim, a gente se cuidar, porque o marido é visual. E ele, olha, deixa eu falar para vocês, você é a Eva dele. Ele não quer outra. Ele quer a gente. E ele acha a gente bonita. Pode crer. É. Creia somente. Não complica muito que vai piorar. No 17. Tá. Então, para vestir. Ela arregaça a manga, ansiosa por começar. Olha. Por quê? Mas é legal isso. Estou no 17. Ela não tem preguiça. Ela quer começar o dia, produzir no dia dela, né? Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade. Ela não, o reino dela não é fechado. Ela também olha para fora, para ver os necessitados. Isso é reino de Deus chegando. Onde o reino chega, chega a ordem. Onde chega o reino, não tem fome. Não tem humilhação.
No Velho Testamento, quando a pessoa ia pedir dinheiro porque estava sem poder comer, ele estendia a mão e falava, ceda cá. Tipo assim, lembra que a gente canta? Sekinu Yavé, o Deus da justiça. Então, ele estendia a mão e ele falava, ceda cá, tipo, faça justiça, você tem e eu não tenho, então você pode me dar? Era isso que essa palavra estava dizendo. Então, não tinha humilhação para a pessoa. Você pode dar porque você tem e eu não tenho, eu estou com fome, você tem comida. Então, isso é um pouco da origem dos ciganos. O cigano não pede, ele vem e toma, porque ele acha que se você tem, você pode dividir com ele. Vocês já viram? Ouviram essas histórias? Tá. Só que isso foi corrompido, tá? Que não é assim, né? Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso. As dela e da família, porque tem mulher que só limpa dela, né? Só arruma as roupas dela. Aí os maridos andam e os filhos que nem os mendigos. E aí ela está... Então, é de toda a família. É toda a família, né? Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestir de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende. Leva as blusas que tricotou para as lojas de roupa. Ó, negociante. Suas roupas são bem feitas e elegantes. E ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Não teme o amanhã. O que significa isso aqui? Não existe ansiedade nessa mulher. Olha, gente. Porque a ansiedade é viver lá, na frente. Né? E a amargura é viver lá atrás. Então, ela não é ansiosa, ela está esperançosa do dia de amanhã. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, e sempre o diz com toda a gentileza. Misericórdia, né? Que Deus nos ensine. Ela é atenta a todos os da sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Se virar, nós estamos ferradas, né? Se virar essa folha aqui, não sei. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. Uau! Né? Só que não. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. Né? Nós vamos envelhecer, nós vamos ter outra aparência, mas a mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno, no temor de Deus. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Né? Então, são alguns desses versículos que a gente quis ler com vocês. Eu achei que era bom a gente ler a palavra um pouco sobre as mulheres, sabe? Porque, às vezes, a gente não gasta um tempo pensando no que o Senhor tinha para ele e para nós, na história. E a nossa função, eu gosto muito da definição do John Piper, que ele fala que a feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não fosse feminilidade. Tem algumas formas que nós representamos Deus que só nós fazemos. E se nós não fazemos, tem algum lugar descoberto. E a mulher foi chamada para nutrir, para ser afetuosa. E quando a mulher perdeu isso, a sociedade inteira adoeceu. E nós perdemos isso porque nós estamos ouvindo o mundo. E o nosso chamado, né, chamado dentro da sociedade, é para viver a imagem e semelhança de Deus e a metáfora de Cristo e a igreja. E nós somos a igreja, gente. De submissão. Então, quando a gente pensa em homem, a gente pensa liderança, amorosa e firme. Mulher, submissão. Ser submissa não significa ser tapete. Significa andar na missão do cabeça, do outro cabeça,
Na missão, qual missão? Salvação, reino, princípios do reino. Não é inventar uma missão. E nós estamos juntos nessa missão. Nós não precisamos inventar outra missão. Então, o diabo, ele fez uma confusão na nossa mente sobre guerra dentro de casa. E um marido forte, gente, que protege, é maravilhoso. E uma mulher que se submete, essa dança, é a dança proposta por Deus para nós. Uma mulher que onde ela chega, ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela sabe se portar, ela não é insensata, né? Ela não é maledicente. Como Deus precisa tratar com a nossa língua? Como Deus precisa tratar com a nossa língua? Bendita a temperança do Espírito Santo, que ela venha sobre nós, para que a gente tenha essa temperança, esse domínio próprio. E quando vi, já falei. Depois tem que sair pedindo perdão. O perdão, às vezes, não chega lá. Aí, daqui a pouco, faz de novo. Né? Hoje foi uma discussão com o nosso grupo. Por que eu fico fazendo de novo? Porque eu não dei nome para as coisas que eu faço, ainda não me arrependi o suficiente, ainda não quero agradar o Senhor. O Senhor não é o meu único amor, porque Ele tem que ser o único. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Tinha mais coisa, mas tá bom. Tá ótimo estando, tá bom? Eu acho que, assim, isso aqui, depois vocês tiram foto. Todo dia de manhã vocês leem. Vai ticando. Põe no grupo, não, do acampamento. Isso, põe no grupo. Vamos colocar diante de Deus a nossa forma de ser mulher, nosso chamado diante de Deus, dessa representação. Eu acho estranho, às vezes, a gente falar representação, porque parece que a gente está atuando, não é nesse sentido, tá? É no sentido de Cristo realmente resplandecer da nossa vida, não mais nós, mas Ele, né? De que a vida dele realmente seja, a vida dele seja funcionando na nossa vida. Não sou eu que vivo, mas Cristo em mim. Sabe, é isso? Trazendo sempre por toda parte o morrer dele, para que ele viva em mim. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos e nós te agradecemos por esse tempo e pela sua bendita palavra. Que o Senhor possa revelar nos nossos corações tudo aquilo que o Senhor sonhou e projetou para cada uma de nós, desde antes da fundação do mundo. Nós nos perdemos, Senhor. Nós perdemos o nosso foco. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha no nosso socorro, nos atraindo a Ti, nos fazendo a Sua imagem e Sua semelhança e levando o Teu aroma em todo lugar por onde passarmos. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, de tudo que nós fizemos até aqui, que o Seu Santo Espírito acenda a luz da Sua sabedoria sobre nós, para que a gente veja e nos arrependamos de tudo aquilo que nós fazemos. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.